Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Bom, continuando a falar de doenças, né, doenças frequentes, né, a gente vai falar um pouco de uma doença que a gente vê também bastante no consultório, né, que é a erisipela. O que é erisipela? Né? Erisipela, aparentemente, a pessoa fica falando, isso aqui é um cobreiro, né? Isso aqui eu peguei, não, cobreiro, não é, que a erisipela não é cobreiro. A erisipela é uma infecção de pele, né? Não só da pele, mas do tecido que está debaixo da pele, que é o subcutâneo. A erisipela pode ser uma doença, se ela for tratada precocemente, pode ser simples. Mas se ela se complicar, pode dar até sepse, pode dar até morte. Então a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, tratar, principalmente porque a erisipela às vezes dá em pessoas que têm comorbidades, obesidade, tem, por exemplo, varizes nas pernas, quando a erisipela dá na perna, por exemplo, né? Então, pessoas que têm problema circulatório, fumante, tabagista. Então, quando vem nessas pessoas que têm comorbidades, a situação pode ser pior. Ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria tem o nome de Streptococcus. Né? Erisipela especificamente é uma bactéria que causa essa infecção. E ela incide em todas as faixas etárias. Então, desde criança até o idoso. Mas é muito mais frequente nos extremos de idade, nas crianças e nos idosos. Quer dizer, são as faixas que são mais atingidas pela erisipela. A infecção, ela pode começar através de uma úlcera de pele. Então, um rasgozinho na pele, feriu ali, coçou, talvez um mosquitinho ali, né, foi lá, picou, foi lá, coçou, a pessoa já tinha uma varize, ou às vezes teve um trauma, a pessoa que trabalha na área rural, traumatizou ali com graveto ou qualquer coisa assim. Pode complicar também de incisões cirúrgicas, às vezes fez um procedimento cirúrgico e aquele procedimento se contaminou, isso também pode levar a erisipela. Né? Alguns fatores predispõem à infecção. A gente sabe que certas pessoas, às vezes, têm erisipela muitas vezes, não é só uma vez. A erisipela repete 2, 3, 4 vezes. Então tem alguns fatores, por exemplo, a estase venosa. A pessoa tem veias dilatadas, varizes grandes, né? Aquelas veias dilatadas, às vezes tem hora que até com ferimentos na perna, a úlcera varicosa, por exemplo, né? Pessoas diabéticas. Pessoas diabéticas, elas são predispostas porque o diabetes, o que acontece no diabetes? O açúcar do sangue sobe muito, você entendeu? Isso acaba criando uma situação de fragilidade imunológica para aquele paciente. Então ele é susceptível a muitos outros problemas, né? E aqui no caso da erisipela, também ele pode ter mais complicações. O início do quadro é súbito, né? A erisipela começa com a febre alta e a pessoa chega no consultório com calafrio, arrepios de frio, né? Aquele mal-estar, e às vezes ela nem localizou a infecção ainda. Tem a infecção assim, não está se manifestando ainda claramente, e a febre às vezes fica obscura, mas o médico vai examinando com detalhes, examinando tudo e vai ver que ali naquela região começou a aparecer, né, aquela lesão inicial, vermelha, um pouco avermelhada, por exemplo, na perna, né? É uma lesão brilhante, porque tem um edema, né? Uma lesão brilhante, avermelhada, muito dolorosa. Quando vai mais passando alguns dias, ela fica dolorosa, ela fica inchada, a perna fica mesmo brilhante devido ao edema, né? E a gente sabe que a erisipela, ela se localiza mais em membros inferiores e na face. São os dois lugares onde ela é mais frequente. A erisipela, mais de membros inferiores, muito mais frequente do que na face. Mas na face também ela é frequente, podendo surgir em qualquer lugar. Então, depois que veio o vermelhidão, que é brilhoso, fica bem vermelho, bem edemaciado, brilhoso, aí surgem umas vesículas, umas bolhas, aquelas bolhas com a pele fininha por cima, né? Às vezes espontaneamente elas se rompem, né?
e fica aquela pele solta ali, e elas vão indo, vão passando, a situação vai evoluindo e forma crostas. O lugar vai ficando ressecado, formando uma crosta. Então ocorre muito frequentemente a formação de uma linfadenite satélite. Por exemplo, se for na coxa, se for na perna, começa a aparecer uma íngua na proximidade do local, por exemplo, na virilha. A íngua vem, né, dependendo da infecção, aonde ela esteja, vamos dizer, ela já está no braço, aí aparece a íngua debaixo nas axilas, né? A erisipela está na perna, aparece a íngua na virilha, aí começa a aparecer aquele nódulo, né, que é um linfonodo crescido, procurando bloquear a infecção para que ela não passe para o sangue, como se fosse um filtro. Ele começa a crescer, né, e dói também. Às vezes forma até um cordão linfangítico, né, da perna, aquele vermelhidão vindo até em cima. Então, aí já é o erisipela que a pessoa deixou passar um pouco de tempo e se complicou. Nós temos casos descritos de erisipela muito grave, levando a celulite, que é quando inflama demais a gordura de baixo da pele, tecido subcutâneo, e aí vem abscesso, né, formando coleções purulentas, que às vezes drena até espontaneamente, locais muito extensos de necrose, a pele morta, aquela pele negra, escura, né, que tem que ser debridada, retirada, né, tudo que é necrosado tem que ser retirado. Aquilo é feito no hospital, num pronto atendimento, para fazer um curativo, para vir uma pele sadia por baixo, né? E se a pessoa chega num ponto com área necrosada muito grande, ela pode, se for uma pessoa que já tenha comorbidade, uma deficiência imunológica, ela pode ter um choque tóxico, né? E um choque até septicêmico, a bactéria alcançando o sangue, fazendo uma bacteremia, uma septicemia, levando a um quadro tóxico grave e até um acito de angústia respiratória aguda, a pessoa entra numa insuficiência respiratória e morte. Então, esse caso, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, casos que ocorreram dessa forma, né? E foi quando o Streptococcus foi chamado de bactéria assassina. Então, às vezes você vê uma erisipela e fala assim, não, isso não é nada, isso é coisa simples, isso aqui eu vou mandar no curador, que tem muita gente que fala isso, eu vou mandar curar, isso aqui é uma coisa que cura e tal. Não tem nada disso não. Uma erisipela, principalmente quando você tem febre alta, às vezes já tem até uma íngua, né, na virilha ou na axila, próximo daquela ferida, tem que tomar um remédio, tem que tomar antibiótico. Antibiótico é receitado por médico, não é o caso de ficar testando em casa tratamentos assim paliativos que não vão resolver. E o diagnóstico de erisipela é clínico. O médico vê aquela lesão avermelhada, né, brilhosa no início, depois cheia de vesículas, de bolhas, muita febre, dor no local, né? Como é que a gente trata a erisipela? Bom, primeiro você tem que tratar o ferimento. Se for um ferimento já com necrose, ele tem que ser desbridado, limpado, feito o curativo em cima, e aquilo vai deixando uma lesão na pele, uma ulceração na pele, e demora a cicatrizar. Mas a gente tem que usar o tratamento primordial, que é a base de penicilina. E a erisipela é um tratamento longo, você tem que dar o tratamento por 14 dias. Então nós temos várias penicilinas, né? E tem várias penicilinas sintéticas também que funcionam muito bem, mas tem que ter por um tempo adequado. Às vezes precisa dar medicamentos, né, para anti-inflamatório, também para controlar o quadro febril, né? Se caso o quadro for grave, é preciso internar para medicação endovenosa quando acontece, por exemplo, aquela sepsemia, um caso mais avançado em paciente debilitado, pode haver uma sepsemia, precisa internar o paciente. Às vezes, então, o paciente se recupera, até com tratamento caseiro mesmo, de casa, mas com assistência médica, não com tratamento caseiro, né? Fazer o tratamento adequado, lida a um centro de saúde ou no médico de confiança, para poder resolver essa questão. Então, a erisipela parece simples, mas não é tão simples assim. É preciso de um tratamento adequado e tratamento com orientação médica. Então, sobre a erisipela, era isso que eu tinha para hoje. Boa tarde. Plantão Médico.
Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.